Das cobranças no CT do Inter, tá? Dirigentes do Inter receberam membros de uma torcida organizada para conversar ontem no CT Parque Gigante, logo após o treino do time. Cerca de 15 torcedores conversaram com o D'Alessandro e com o José Olavo Bisol e aí exigiram uma melhora no rendimento da equipe. E aí, gente, esse protesto aí dos torcedores do Inter, diz que foi pacífico, mas teve esse tom aí de cobrança, de tipo, vamos reagir. Então, Cacau, eles chegaram de carro com a autorização do Inter, né? Isso aí é importante a gente colocar, não foi feita uma invasão, né? Uhum. Eles foram lá e tiveram acesso... a Popular do Inter. A Popular. Tiveram acesso ao local onde os jogadores se preparam. Só não falaram com os jogadores. Né, eu tenho uma informação. Eles falaram com os jogadores. Com o Borré? O Borré estava junto, né? Acho que Borré, Vitão, alguns jogadores estavam. O que eu sei é que o Alan Patrick não estava, que é o capitão, e o Roger não foi também. O Roger não aceitou. E estavam lá os dirigentes, o D'Alessandro e o Bisol estavam lá. Isso aí é com a autorização do clube, né? Tá. Eu insisto nisso, até porque a Popular foi apoiadora do Alessandro Barcelos na eleição. Então, isso aí é com autorização. Agora, o tom da conversa, eu não sei, porque não tem nenhuma gravação. A narrativa construída é que foi um tom legal, amistoso e tal. Mas não tinha nenhum celular lá para registrar se algum jogador foi ou não ameaçado. Sim. Né? Eu disse no Sala ontem e afirmo aqui de novo. O problema não é o torcedor entrar lá. O torcedor, esse ato, a gente trata isso como, né, o torcedor... Não. O problema é anterior. Problema não. A situação é anterior. Que é quando o clube, e isso começou aqui, início dos anos 2000 aqui no Rio Grande do Sul. O quê? Quando o clube abre as portas para a torcida dentro da gestão. Que é participação em chapa de conselho. Me ajuda, César? Chapa de conselho, em chapa de gestão. Isso é o quê? Início dos anos 2000? A abertura política ela se dá no início dos anos 2000 do Inter, o Grêmio um pouquinho depois. E a partir daí, grupos formados dentro da torcida. Exatamente. Que fazem parte hoje da gestão. Então, hoje, por exemplo... Então é quase que oficial o negócio. Então não tem mais assim... olha só que absurdo. Não. Se alguém organizada faz parte. Se alguém acha um absurdo, tem que entender um pouco o contexto, né? E aí, ao entender o contexto, já não acha mais nada. Agora, como resultado prático, o que vai acontecer na prática, essa pressão? O Borré vai fazer 2 gols no jogo porque foi pressionado. Não, o Borré não joga. Valência vai fazer 2 gols contra o Fortaleza porque deram a mesma... E aí, Valência, vamos jogar ou qual é que é? Mesmo grupo da torcida que fez aquele apoio contra o Flamengo e disse que se perdesse é a Popular. Saídas, né? Mas, enfim, acho que os caras estão no direito deles. Se eles têm essa abertura, vão lá e fazem o que tem que ser feito. Mas como resultado prático, eu não acredito. Tá, tem umas mensagens de torcedores aqui. O Alessandro, ele falou, o nosso capitão some na cobrança. O Jeromel, Várzea, o Mauro, o clube é da torcida, tem que cobrar mesmo. O Leonardo falou, se não ganhar do Fortaleza domingo, tem que cair todo mundo. Bom, se não ganhar domingo, aí complica muito mais, né, Vaguinha? Eu acho que, assim, pelo andar da carruagem, tá? Tudo tá se encaminhando para que a gente tenha o fim da linha do trabalho do Roger. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma notícia de bastidor, assim, de chacoalhada real, de vestiário, de... Sabe? O ambiente está muito amorfo, assim, Cacau, e isso me deixa muito preocupado. A gente vai ter o quê? 12 mil torcedores no Beira-Rio? 15 mil, quando muito. 15 mil torcedores. E um jogo que vai ser difícil, não é porque o Fortaleza está lá na ponta de baixo que não vai ser. O Inter adora se complicar contra times que estão na ponta de baixo da tabela. E esse time que não está jogando nada, se o Roger não fizer nada, onde é que vai acontecer o estalo para a virada? Então, a tendência muito forte é que a gente tenha um domingo muito complicado no Beira-Rio. É um jogo, eu não acho um jogo tão tranquilo assim. O Fortaleza perdeu pro Mirassol o último jogo.
Mas assim, teve pênalti perdido, teve várias chances Nenhum de jogo gol, é assim. fácil. Nenhum jogo. É. O Sport veio aqui e ganhou do Grêmio. Não, e o Inter contra o Não existe Vitória, jogo esse barbado. Vitória que Não tomou existe. 8 do Flamengo, o Inter vai ganhar com o gol do Tabata no final do jogo. Não existe nenhum jogo que tu possa sair achando. Não existe isso hoje no futebol brasileiro. A gente fala muito da diferença dos clubes e tal. Os médios e os menores, a diferença é menor hoje do que já foi. Eu achei em determinado momento que Grêmio e Inter jamais correriam risco de rebaixamento a partir do momento em que se dividiu verba de TV. Então eu pensei, a partir de hoje acabou isso, porque nós estamos falando de 10 vezes, 12 vezes Sim. e tal. É como mais ou menos o regional, né? E na prática, o que a gente viu? Que isso não se confirmou. Eu estava errado. Mas não é porque a gente começou a gastar mais em jogadores que não são tão melhores. Não, é porque a roda ou a prateleira do jogador que valorizou, que é o jogador de Série A, ele não tem tanta diferença pro jogador ascendente. Se for pegar, por exemplo, Não é porque a gente gasta mais, Rapidinho, é o que mercado. mas a informação, gente tá? gasta mais por sermos nós. Por exemplo, pegar o exemplo do Inter, acabou de contratar o Richard, tá? O Richard, se o Mirassol faz proposta para ele, não vai ganhar o salário que está aqui. Só que é porque é o Inter tem que pagar mais. Isso. Gente, Ou acaba pagando mais. O Mancini recusou o Vitória, tá? E o Vitória está tentando a contratação de Ramon Dias. Eu acho que ele não vai, tá? Porque, de acordo com a informação que eu recebi no início dessa semana, o Ramon Dias esteve em negociação com o Santos e não quis